Que alegria estarmos juntos mais uma vez para mergulhar neste mistério que é a vida de Deus presente dentro da vida dos seus santos. Quantas expressões quem está fazendo este caminho conosco todos os dias está percebendo. Quanta riqueza tem, cada dia vamos aprendendo um pouco mais sobre a vida espiritual, também trazendo para a nossa vida esses conselhos da própria radicalidade da vida dos santos. Cada dia um santo para ser apresentado para você. Por isso, se você gosta deste caminho com os santos, tem desejo do crescimento espiritual, estamos também trazendo conteúdos para você neste canal, para que você possa entrar em contato com aquilo que eles escreveram sobre a vida espiritual e que pode ajudar você. Por isso, se você deseja fazer este caminho de crescimento, se inscreva e participe conosco. Hoje nós vamos conhecer a história de um santo bastante conhecido e que muito nos ensina sobre a dimensão da alegria, da fidelidade da palavra de Deus. O Papa Francisco vai se referir a ele como um apaixonado, um homem anunciador da palavra, um amante da palavra. Este foi o segredo que fez dele um trabalhador entre as almas. A sua paternidade espiritual reflete em suas ações, acompanhada de confiança nas pessoas, enfrenta gestos pessimistas, dificuldades com espírito festivo e alegria, convicto de que a graça não altera o seu caráter, pelo contrário, conformava, fortalecia e aperfeiçoava. Isso é o que o Papa falava deste homem, que ainda acrescentou, amava a espontaneidade e evitava os meios artificiais. Escolhia as maneiras mais divertidas para educar as virtudes cristãs. No entanto, mantinha uma disciplina pessoal saudável, que implicava no exercício da vontade para acolher Cristo concretamente na sua vida. É muito bonita a história de São Felipe Neri. Se você ainda não assistiu o filme sobre ele, assista, vale a pena. Eu prefiro o paraíso. Por isso você vai perceber esse dom, esta graça. Vamos dar um pequeno toque da vida dele, mas é um homem extraordinário que soube brincar com a vida naquilo que era mais difícil. E ele mesmo, muitas vezes, se espantava com os milagres que aconteciam. Quando saía para distribuir ali a comida aos pobres, e ele dava a sopa, de repente a sopa começava a multiplicar e ele mesmo se espantava. Quando também, uma vez, foi socorrer uma pessoa que estava ferida e percebeu que ao tocar com as mãos aquela pessoa acontecia um milagre da cura, ele vai percebendo a grandeza de Deus diante da sua pequenez. Mas ao mesmo tempo você percebe no jeito dele o espanto e a alegria. Brincava, muitas vezes colocava tinta guaça, sabe naqueles lugarzinhos que tem ali na porta da igreja, onde coloca água benta? Ele colocava ali muitas vezes tinta, e aí a pessoa ia lá fazer o sinal da cruz, de repente saía todo marcado. Algumas pessoas dizem que por muitas vezes, porque ele levitava, ele gostava de contar piadas para que ele pudesse não se aprofundar tanto naquilo que é a vida do Cristo e ali no meio do povo começar a levitar. Então, para não acontecer isso, o que ele fazia? Ele começava a contar piada, porque assim ele não entrava ali naquela dimensão mais profunda e não causava perplexidade ali no povo. Ele soube muito de lidar com isso. Por isso, é uma história que vale a pena você aprofundar. Felipe, ele recebeu assim um espírito, né, santo como uma bola de fogo. Diz que ele sentiu na ocasião tanto ardor do amor de Deus que no coração dele batia-se forte, né? Fala-se que chegou a dilatar a costela dele com tamanho amor divino que ele recebeu naquele momento. Felipe tinha o dom de realmente atrair para si com muita facilidade as pessoas, era amigo de todos, conquistava. Vocês sabem que essa experiência mística, diz que quando foi feita a exumação do seu corpo, percebeu que o coração dele estava mais dilatado e que realmente as costelas haviam se expandido. Ou seja, aquela experiência mística que ele tinha vivido realmente aconteceu fisicamente. Ele muitas vezes convidava o povo a estar diante do Santíssimo Sacramento.
Mas pense vocês que a vida dele junto com os moradores de rua, com as crianças que estavam na rua, aconteceu assim? Não, ele queria ser Marte, ele queria partir para as Índias, foi atrás lá de Santo Inácio para que pudesse ir com os jesuítas para esse lugar, mas ele não foi aceito. E aí você vê aquele caminho divino, sabe? Às vezes a gente pensa que uma porta se fechou e que aquilo é ruim, que você não conseguiu estar do jeito que você queria naquele grupo, naquela igreja, mas de repente você vai percebendo que Deus está construindo um outro caminho. Lógico, na vida dele não faltou perseguições, incompreensões, momentos de falsas acusações através das autoridades da igreja. Ele foi privado de celebrar a missa, pregar, de administrar os sacramentos, mas ele não perdeu a paz. Ele dizia o seguinte: como Deus é bom e como é bom o Senhor, e assim que ele me humilhe. Olha só, ele via a humilhação e ao mesmo tempo a bondade. Há uma mistura, parece até incompreensível. Ele vai muitas vezes fazer isso. Muitas vezes, estando lá no púlpito, as lágrimas ficavam como que envolvendo a sua voz. Quando ele falava do amor, da paixão de Cristo, quando ele celebrava, muitas vezes ele era arrebatado, como eu disse, né? E às vezes levitava, né? Chegava a subir 2 a 3 palmos do chão. Mais tarde, Felipe, ele caiu doente, né? Os médicos saíam do quarto desanimado, porém ele exclamava: ó minha Senhora, ó Docíssima e Bendita Virgem, era o que ele dizia. Voltando ao quarto, encontraram depois o santo sobre o seu leito, ali em êxtase, dizendo: não sou digno, ó Docíssima Senhora, que venhais me visitar. E os médicos lhe perguntaram o que sentia. Voltando a si, Filipe lhe respondeu com outra pergunta: não vistes a Santíssima Virgem que me livrou das dores? E assim ele levantou, quando estava praticamente doente, perto da morte, completamente curado, e foi em frente com a sua vida, vivendo mais um ano. Filipe, ele predisse a própria morte e foi beatificado e canonizado depois em 1622, pela igreja, e assim toma toda essa expressão. Mas eu quero novamente deixar o convite: vão se aprofundar neste grande homem. Olhar para a vida dele é perceber a docilidade, o amor, e que Deus também, de certa forma, é como que ele pudesse nos cativar com as suas brincadeiras e nos jogar ao mistério do seu amor. Bom, Filipe fazia tudo isso com uma desenvoltura incrível, que ele possa também caminhar conosco e nos ensinar também a rir, a brincar das coisas difíceis da vida. Assim podemos pedir a intercessão de São Felipe Neri, que ele possa, junto, lá do céu, interceder por cada um de nós. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.